Glória a Deus. Mais uma vez, mais um domingo, saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais um domingo que o Senhor nos concede, a gente poder estar aqui com a mesma alegria, a mesma fé, a mesma paz, a mesma união e a mesma esperança de que o Senhor é o Senhor de todas as nações e que ainda veremos todos seres que habitam na terra se curvando diante de Deus, uns para aceitar Jesus como Salvador por reconhecimento e outros como prestador de conta dos dias, dos tempos, das horas, dos minutos que passou aqui na terra. Mas todos irão prestar conta diante de Deus. E esta é a nossa alegria, esse é o nosso prazer, a nossa esperança é falar para vocês o quão glorioso e poderoso é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Então, a partir de agora, estamos ao vivo e a cores para todo o continente do globo terra, independente de povos, de línguas, de nações, de etnias, de crenças ou de religião. Que o nosso objetivo é levar Jesus para você. Não é um Jesus comprado com prata, com ouro, com dinheiro. Não é uma forma de se pagar indulgência para poder ter Jesus. E sim, como a palavra dele diz, dá de graça ao que de graça recebeu. E esta é a maneira da gente irmos até você. Como a gente não pode estar ou ir de pé, de avião, de automóvel, até você, pelos meios das redes sociais, a gente chega até você. Na telinha do teu celular, do teu monitor, a gente chega e forma essa parceria de união, de amor e de perfeição. Você aí, a gente aqui, Jesus no meio de nós, aí a gente pode contar com a vitória. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Ele que receba a nossa adoração nessa noite. Querido Pai, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, em Tua mão, Pai, em Tua presença, nós estamos mais uma vez nesta noite desse domingo. Mais um dia que já passou, primeiro dia de mais uma semana, que com certeza o Senhor vai estender as mãos de poder e vai dar uma semana abençoada, dando livramento, salvação, cura, libertação. E eu quero aproveitar neste momento, Pai querido, te agradecer, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é, porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso. E eu quero te apresentar o nosso país, quero te apresentar o nosso estado de Pernambuco, quero te apresentar a nossa cidade de Bonito, Pernambuco, quero te apresentar os presídios, os hospitais, os policones, as nações que estão em rumores e conflitos de guerra, como complemento da Tua palavra, Pai. Mas que o Senhor não vai ter ocupado por inocente. O Senhor sabe trabalhar e apaziguar toda tempestade na vida de cada um. Quero te pedir pelos da terceira idade, pelos senhores, pelas senhoras, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Quero te pedir por todas as igrejas, Pai, para que nasça um objetivo, não festivo ou festeiro, ou de indulgência, ou vender a Tua palavra, mas que nasça o despertamento de te adorar na beleza da Tua santidade, Pai, de mostrar o quanto o Senhor é importante para cada ser humano, e o quanto nós somos dependentes 100% do Senhor na nossa vida, da Sua misericórdia, do Seu amor, do Seu perdão, Pai querido. Eu quero te pedir por aqueles que estão encarcerados, precaviados, por aqueles
aqueles que estão detidos em casa, que já cantaram, já pregaram, e hoje, por deficiência ou decadência espiritual, tem se detido sem força para caminhar. Mas o Senhor pode dar um abraço na alma dessa pessoa nesta noite. O Senhor pode visitar no leito do hospital aquele que está desenganado da medicina. O Senhor pode, meu Deus, quebrar as correntes dos que estão aprisionados. O Senhor pode desviar as setas, os laços e empecilhos daquele que maquina o mal, porque diz a tua palavra que nenhuma ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará. Meu Deus, receba a nossa adoração nessa noite, receba o nosso louvor, Pai. Te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo e sempre. Glória a Deus. Vamos cantar louvor ao nosso Deus, vamos adorar Ele, vamos glorificar a Ele. Você das redes sociais, Facebook, Instagram, Kawaii, do canal Boa Gente no Facebook. Deus abençoe vocês pelo YouTube. Deus abençoe vocês pelo Kawaii, pelo Instagram, pelo TikTok. Deus abençoe a vocês que têm compartilhado esse trabalho que a gente faz. Que a mão de Deus esteja estendida sobre vocês. É isso que a gente pede por cada um de vocês. Vamos cantar louvor ao nosso Deus. Também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos alegres, irmão, e felizes por mais um domingo que assim o nosso Deus nos concede, da gente se reunir aqui, mas para adorar e exaltar o nome do Senhor. O nosso objetivo nesta noite é que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado, porque para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somos gratos porque até aqui as mãos do Senhor Jesus, ela tem nos sustentado, nos abençoado, tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos aqui de pé na presença do Senhor. Então o nosso Deus é digno que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Glória a Jesus. Vamos cantar louvores ao Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome de Jesus. Vaguei longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu tudo me fiz, convertei e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia.
aceite meu pecado, enfim, sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Glorioso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Engrandecido é o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Agora tem que assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. Na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem que pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Onde chuva recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, glória a Deus. Quando pedes mais fé, ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode destruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então vais ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Orares, porém, segue o teu coração, dê a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, quando tudo deixando atrás. Aleluia. Glória a Deus. Mas se revolta, as ondas nos apagou. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Dá que morramos, pois assim, se a cada momento nos vemos, sempre a submergir. Sombras atendem ao meu mandar, somos cegar.
seja o encarpelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Por todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Rezem na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó peço te vem banir, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Peço sempre, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir, ao meu mandar sossegai. Seja o encarpelado do mar, dos homens o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Chegou a bonança, em paz desde o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. Sondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encarpelado do mar, a ira dos homens, o cheiro do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia. Glória a Jesus. Bom estarmos aqui, né, na presença do Senhor, para junto a gente louvar Ele. E que Deus continue abençoando os irmãos, que se faz presente conosco aí do seu lar, e que Deus recompense cada um com ricas bênçãos do céu. Você vai orando por nós e nós orando por você. E a gente vai vendo e vivendo os milagres e as maravilhas que o nosso Deus Ele tem feito para conosco. Que Deus continue nos ajudando, porque Ele é fiel e tem cuidado de nossas vidas. Tem cuidado de você e da sua família, assim como também tem cuidado de cada um de nós e da nossa família. Glória a Deus. Aleluia.
meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhes daria um trigo macio. Assim meu povo que me adora, me adorasse acima de tudo, com mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Aleluia. Se eu honrar e obedecer ao Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Porque o melhor o Senhor Ele tem para nós. Para aquele que confia nele, para aquele que entregou a sua vida de corpo, alma e espírito. Glória a Jesus. Porque assim, o Senhor sendo o Senhor de nossas vidas, nós confiando e acreditando nele, Ele vai dar o melhor para nós. Aleluia. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Glória a Jesus. Basta tão somente nós confiarmos e acreditarmos no Senhor Jesus. Com o mel puro da rocha o sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. Se honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor, porque sabemos que o melhor Ele tem para nós. Basta tão somente nós honrar, confiar e acreditar no Senhor, que Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, porque o Senhor
Ele está no controle de nossas vidas. O Senhor está no controle de todas as coisas. Oh, glória a Jesus. E possamos estar adorando a Ele em espírito e em verdade. Tu és fiel, Jesus. Se for pra chorar, eu choro. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Pastor, Deus levanta, pregador, Deus levanta, cantor, Deus levanta, adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não Oh, glória a Jesus, esse Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia, Jesus. vou te adorar para sempre. Ministérios, Deus levanta. Obreiros, Deus levanta. Missionários, Deus levanta. Adorador, Deus procura. Os olhos de Deus procuram os adoradores, não somente os sábios, aqueles que são doutores. Ele procura quem adora com sinceridade. Deus está procurando adoradores de verdade. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto. Se for pra chorar, eu choro. Mas eu não abro mão desse Deus que eu adoro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Toda honra e toda glória para Jesus. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Fiel é o Senhor para conosco. Glória a Jesus.
Mesmo que nós somos falhos, imperfeitos e infiéis para com Deus, mas Ele permanece o mesmo, glória a Deus. Ele é fiel, as suas misericórdias se estendem-se de geração a geração e está sobre as nossas vidas, para que nós possamos prosseguir nesta caminhada, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que nós venhamos estar na presença do Senhor, alegre e feliz, porque o Senhor está aqui presente em nosso meio, porque Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Aonde a gente for, o Senhor está presente. Aonde nós estivermos, o Senhor está presente, nos vendo, nos acompanhando, nos observando, aleluia. Quantas das vezes queremos entrar por caminhos errados, mas o Senhor fala ao nosso coração: ai não, meu filho, eu te comprei, aleluia, tu és meu, glória a Deus. E a gente ouve a voz do Senhor e obedece a voz do nosso pastor. Glória a Jesus. Porque antes nós andávamos desgarrados, como ovelha que não tinha pastor. Fazíamos o que bem queria, íamos para onde nós queríamos ir. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos o Senhor como pastor de nossa vida. Hoje nós temos o Senhor como Senhor de nossas vidas. Muitas das vezes queremos fazer, queremos ir, dizemos até eu sei, eu sou. Mas o Senhor fala mais alto ao nosso coração. Glória a Deus. E a gente baixa a cabeça e diz: Senhor, só o Senhor na minha vida. Glória a Deus. E glorificamos a Ele, porque Ele tem falado aos nossos corações. E feliz o homem, feliz a mulher, feliz o jovem que ouve a voz de Deus e obedece. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele nos ama. Aleluia. Vamos continuar, irmãos, na presença de Jesus nesta noite, adorando ao Senhor, falando da bondade, falando das misericórdias de Deus, do que Ele tem feito em nossas vidas. E você que está conosco aí da sua casa, ore por nós, para que o Senhor continue nos dando graça, nos dando força, nos dando sabedoria, para que nós possamos sempre estar de pé na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir José em nome de Jesus, e a gente vai prosseguindo, glorificando ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Deus, com a paz do Senhor, somos gratos, irmão, por estarmos mais uma vez na casa de Deus, agradecendo por tudo em nossas vidas, pelos livramentos, as bênçãos. Quando eu leio nossa meditação, Deus nós vamos em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Começa a cantar em nome de Jesus. Glória a Jesus. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza.
vamos permanecer confiando no Senhor, que Ele vai nos dar segundo a sua vontade em nossas vidas. Glória a Deus. Porque o não de Deus, irmão, é vitória para a frente. Porque o Senhor sabe como trabalhar em nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes nós pensamos que algo é bom aos nossos olhos, mas não é bom para o nosso Deus. E se não é bom para o nosso Deus, Ele não vai permitir que isso venha chegar até as nossas mãos. Mas conforme a vontade de Deus, tudo que for bom, correto, justo e perfeito, o Senhor fará para conosco. Glória a Deus. Eu quero ler aqui com a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do 35, onde fala sobre o cego de Jericó. Glória a Jesus. Palavra bastante conhecida de todos nós. Muitas das vezes a gente tem o costume de dizer que a palavra de Deus, ela se renova. Mas a palavra de Deus nunca fica velha. Quem precisa de renovo somos nós. Nós precisamos de sermos renovados todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto, para que o velho homem, cada dia mais, ele diminua e que o Senhor, ele apareça em nossas vidas. Aleluia. Então nós é que precisamos do renovo do Senhor. Nós é que precisamos do abraço do Senhor em nossa alma. Aleluia. Diz assim, irmão 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava o cego, sentado junto do caminho, meditando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Aleluia. Tudo que o nosso Deus, irmão, faz é para a honra e glória do seu nome. É para que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado. Aleluia. O nome do Senhor foi glorificado através da vida daquele mendigo, através da vida daquele homem que ele não enxergava, através de o Senhor Jesus fazer um milagre na vida daquele homem. O nome do Senhor, ele foi glorificado. E quantas das vezes o nome do Senhor é glorificado através de nossas vidas? Muitas das vezes a gente nem sabe, a gente nem vê, mas alguém está olhando para nós. E o nome do Senhor, ele está sendo glorificado através do nosso testemunho, através da nossa vida, através do nosso temor ao Senhor, através da nossa obediência, através dos milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas, através dos livramentos que o Senhor tem nos dado. O nome do Senhor tem sido glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem, a palavra do Senhor diz aqui, que Jesus, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, Jesus chegando perto de Jericó, estava o cego sentado junto do caminho, meditando. Aleluia. Aquele homem, ele não tinha benefício, não tinha aposentadoria para sobreviver. O único meio que ele encontrara era estar à beira do caminho, pedindo uma ajuda para alguém que passasse por ali. Ele estava nesse lugar porque ele não tinha um trabalho, que ele não enxergava como iria trabalhar, glória a Deus, mas ele precisava de alguma alimentação, de algum dinheiro para que pudesse
Mas ele não sabia que naquele dia o milagre estava para acontecer na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Um homem cego, sentado junto do caminho a mendigar. Quem era que dava algo por aquele homem? Cego, minha deficiência, sentado, beira do caminho, um mendigo. Você já viu um deficiente mendigando? Está bem tratado? Aquele homem não estava bem tratado. Aquele homem não estava cheirando. Aquele homem não estava cuidado. Aquele homem estava ali mendigando. Ele estava pedindo um socorro, uma ajuda. Aleluia. Mas ele ouvia. Glória a Deus. E ele ouviu o barulho da multidão. Ele ouviu que não era pouca gente, era uma multidão. Porque o barulho era grande. Se tivesse 2 ou 3, talvez ele nem ia dar ouvido o que ele estava ouvindo. Mas a palavra do Senhor diz: e ouvindo passar a multidão. Multidão fala-se de muita gente. E no momento que ele ouviu aquela multidão, aqui não diz o que era que aquela multidão ia falando, gritando, conversando, mas diz que ele, ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que era aquilo. Aquela multidão incomodou aquele homem. Certamente, aquele homem tinha costume de ficar por ali, e nos outros dias isso não acontecia. Que ele chega a perguntar: o que é que está acontecendo? O que é isso que eu nunca ouvi na minha vida? Esse tempo que eu sou cego, que eu mendigo, que eu peço, eu nunca ouvi uma multidão dessa. Eu nunca ouvi um barulho do como eu estou ouvindo hoje. Aleluia, glória a Jesus. E alguém chega para aquele homem e diz que Jesus, o Nazareno, passava. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aonde Jesus passa, aonde Jesus chega, aonde Jesus está, há milagres, há maravilhas, há livramento, há curas, há libertação. Glória a Deus. Porque Jesus, ele é o homem dos milagres. Glória a Jesus. Se não fossem os milagres de Deus na minha vida, hoje eu não estava aqui. Se não fosse os livramentos dele para comigo, eu não estava aqui nesta noite. Mas o milagre, a misericórdia dele me alcançou, foi grande para comigo. Eu me encontro aqui nesta noite. Como assim você pode dizer foi assim na minha vida? E aquele homem ouviu esta palavra de alguém, que Jesus passava. Glória a Deus. E o que eu acho interessante, irmãos, é que quando aquele homem ouviu alguém dizer para ele que Jesus está passando, imediatamente ele começa a clamar por Jesus. Glória a Deus. Ele começa imediatamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Jesus. Ele poderia, irmão, ter chegado perto ou ter dito assim: Jesus, me deu uma esmola. Ele não estava mendigando, ele não estava pedindo.
E a palavra do Senhor diz que são as misericórdias de Deus. Se não fosse as misericórdias de Deus para as nossas vidas, os homens já tinham nos engolido vivos. Mas as misericórdias de Deus são grandes e se estende-se de geração a geração. E aqui nós estamos na presença do Senhor. E aquele segue, ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz, irmão, que os que iam passando na multidão, aquele homem, ele não saiu do seu lugar, porque ninguém o pegou na mão. Aonde ele estava, ele continuou e começou a clamar por misericórdia. E a multidão que ia passando por perto daquele homem começou a repreendê-lo. Aleluia. Começou a dizer que ele se calasse. Ele clamava por misericórdia. Ele gritava pela misericórdia de Deus. E alguém passando por perto dele dizia: te cala. Está vendo que Jesus veio desta multidão? Não vai parar para dar atenção ao mendigo, para dar atenção ao cego. E diz, irmãos, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não deu ouvido às pessoas que passavam e o repreendiam. O negócio dele era com Jesus. O negócio dele não era com a multidão. O negócio dele não era com aquelas pessoas que o repreendiam. Mas o negócio dele, ele sabia que de uma forma Jesus ia operar um milagre na sua vida. Porque cada dia mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém dizia: te cala, cego, cala tua boca. E cada dia mais ele clamava, cada vez mais ele clamava mais alto pela misericórdia de Jesus. Quando Jesus ouvia aquele homem em meio à multidão, aquele homem fez a diferença. Aquele homem fez a diferença em meio à multidão. Um mendigo, maltratado, ninguém dava valor, ninguém dava nada por ele. Mas em meio à multidão, ele fez a diferença. Glória a Deus. Nós estamos fazendo a diferença neste mundo, irmãos. Este mundo de pecado, este mundo de idolatria. Aleluia. Este mundo onde a nação não quer mais ouvir a palavra de Jesus. Este mundo onde a nação só quer as coisas que desagradam a Deus. Eu, você, nós somos igreja dos últimos tempos que devemos fazer a diferença em meio à multidão que está jogada na lamaçal do pecado. Aleluia. Aquele cego, ele estava em meio à multidão, mas ele fez a diferença. E quando ele fez a diferença, Jesus manda, aleluia, que alguém vá até aquele homem e traga ele até a presença de Jesus. Quem sabe que não foi até aquele que repreendeu ele para que ele se calasse. Jesus diz: vai lá e traz aquele homem até a minha presença. E trouxeram aquele homem, aquele cego, à presença de Jesus. Quando ele chegou, ele diz: que queres que eu te faça? Aleluia. Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o meu e o teu pensamento. Ele sabe o meu e o teu sentar. Ele nos conhece por dentro e por fora. Mesmo antes da gente falar uma palavra, o Senhor já sabe o que vai sair da nossa boca. O Senhor sabia que o desejo daquele homem era enxergar. Porque quem enxerga quer enxergar.
Quem não fala, quer falar. Quem não escuta, quer escutar. Quem não anda, quer andar. Aleluia. Mas Jesus vai e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. Aleluia. Aquele homem, como eu já falei, ele poderia dizer: Senhor, eu quero qualquer outra coisa, menos ver. Mas ele tem o desejo de ver. Ele diz: Senhor, que eu veja. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Que palavra, irmãos, o Senhor Jesus ele tem para as nossas vidas. Vê, a tua fé. Glória a Deus. Porque Jesus viu que em meio àquela multidão, a diferença que aquele homem fez foi grande. A sua fé foi imensa, grande no Senhor. Aleluia. E Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. A fé que ele teve, que Jesus podia fazer um milagre na sua vida, foi grande. Ele enxergou, glória a Deus, e foi salvo. Porque ele disse: vê, a tua fé te salvou. Recebeu 2 milagres. Glória a Jesus. Engrandecido é o nome de Jesus. A fé, irmãos, a fé no Senhor. O Senhor ele honra aquele que tem fé nele. Glória a Jesus. A palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira, ela não muda, ela permanece a mesma. Nós mudamos todos os dias, nós falhamos todos os dias, mas o Senhor não muda. O Senhor não muda, ele é fiel. Que nós possamos, irmãos, acreditar e fazer a diferença, assim como aquele cego fez. Que nós venhamos fazer a diferença. O inimigo, a palavra do Senhor diz que ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando. Aleluia. E se nós não estivermos fazendo a diferença, ele está com o seu dedo. Tá? O crente. E não era crente? Aleluia. Que o sangue de Jesus nos cubra. Aleluia. O sangue de Jesus nos cubra, irmãos, para que nós nunca deixamos de fazer a diferença nesta nação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A honra e a glória é para Jesus. Ele é o Rei da glória. Ele é fiel. E sem Ele nós não somos nada. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Jesus, Ele está pronto para fazer o milagre em nossas vidas. Porque Ele é o mesmo. Aleluia. Se nós confiarmos e acreditarmos no Senhor, Ele está pronto para nos ajudar, para nos abençoar. Vamos continuar na presença dEle, adorando, exaltando e glorificando, porque o nosso Deus é maravilhoso. Juliana vai adorar o Senhor em nome de Jesus e a gente continua glorificando e exaltando ao Senhor. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Aleluia. Perto quero estar. Oh, glória. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, meu Deus, que me viver e te adorar.
Oh, glória a Jesus. Meu irmão, não existe lugar melhor de nós estarmos a não ser na casa do Senhor. Nós poderíamos ter escolhido qualquer outro lugar para nós estarmos, menos a casa do Senhor. Mas nós escolhemos o melhor, que foi de estar aqui, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Que nós possamos, irmãos, continuar nesta fé, nesta alegria, nesta harmonia, nesta confiança no Senhor. Que nós cada dia nos venhamos pedir ao Senhor para Ele aumentar a nossa fé, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos nos contaminarmos, mas que nós venhamos pedir ao Senhor graça, força, aleluia. Porque se a nação, se a multidão não quiser Jesus, mas eu quero. A multidão estava seguindo Jesus, mas só o cego clamou por misericórdia. Só o cego teve fé. Só o cego fez a diferença em meio à multidão. E nós estamos rodeados de multidões. Aonde nós chegamos, onde a gente está, tem multidões. Aleluia. Glória a Deus. Mas que o Senhor nos ajude. Porque sem a ajuda de Jesus, a gente não vai a lugar nenhum. Mas com Jesus na nossa vida, com Jesus na nossa frente, a gente salta muralhas. Nós atravessamos o mar vermelho. A gente passa pelo fogo e Ele não nos queima. Aleluia. Porque Jesus está conosco. Ele é fiel, irmãos. Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Grande é o Senhor dos Exércitos. E Ele nunca perdeu uma batalha. Nunca. E não é agora que Ele vai perder. Tudo está no controle das mãos dEle. Se Ele quiser abater, Ele abate. Se Ele quiser ferir, Ele fere, porque Ele é Deus. E operando Ele, quem impedirá o agir do Senhor? Glória a Jesus. Aleluia. Grande é Ele. Glória a Deus. Ele é grande. Por mais que a gente diga a grandeza dele, não tem comparação. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus venha nos ajudar. Que Ele venha, irmão, segurar em nossas mãos, para que a gente não venha desanimar, não venhamos olhar para trás. O nosso negócio é com Deus. Estamos neste mundo, mas não somos dele. Aleluia. Glória a Deus. Estamos passando uma temporada. E esta temporada que estamos passando, aleluia, que passamos fazendo a diferença. Quantos que não faz mais a diferença vão embora? Quantos que não faz mais a diferença no seu trabalho? Quantos que não faz mais a diferença onde passa?
Senhor dos Exércitos está conosco, ainda é tempo de clamar por misericórdia a Deus. Ainda há tempo de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ainda há tempo que possamos estar clamando a Ele por misericórdia, que possamos estar pedindo a Ele misericórdia, graça, porque Ele tem bom para nos dar. Aleluia, glória a Jesus. Bom é servir ao Senhor com fidelidade, com sinceridade no coração, porque o Senhor não exige multidões para servir a Ele. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. O Senhor está presente aqui em nosso meio. Ele está nos contemplando nesta noite. Ele está nos vendo. Ele está vendo nós aqui neste templo. Ele está vendo você aí do seu lar. Aleluia, glória a Deus. A minha alma está alegre no Senhor. A minha alma se alegra em Ti, ó Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que o nosso Deus, irmãos, com sua infinita misericórdia, continue abençoando a gente, em nome de Jesus. Sou grato ao meu Pai. Domingo não foi possível estar aqui, mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me concedeu, no dia 3 de setembro, mais um ano de vida. Então a minha alma louva e exalta ao Senhor, porque o inimigo tentou quantas vezes ceifar a minha vida, mas o Senhor não permitiu. O Senhor foi lá, chegou primeiro, me livrou, me ajudou e tem me ajudado. E eu louvo ao Senhor, porque Ele permitiu mais um ano que o Senhor me concede. E eu creio que muitos como esse irão vir, eu estando na presença do Senhor. 50 anos de vida, 50 anos que o Senhor, Ele me concede. Então eu louvo ao Senhor, agradeço as orações que os irmãos têm feito ao meu favor, agradeço a minha família que tem me ajudado, a família que o Senhor me deu. Eu louvo e exalto ao Senhor pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, da minha neta, do meu genro, da minha nora que está aqui presente. Eu louvo a Deus, porque até aqui o Senhor Ele tem me sustentado. Glória a Jesus. Se eu disser que não teve momentos difíceis, eu estarei mentindo. Mas em todos os momentos difíceis que eu passei, o Senhor estava presente. O Senhor não me deixou só nem um minuto. E a prova é que eu estou aqui de pé, porque as mãos do Senhor, ela tem me sustentado, tem me guiado, tem me abençoado. Aleluia. E agradeço ao meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e vai continuar fazendo.
Esta é a minha fé. Esta é a minha confiança no Senhor. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então a minha alma, ela jubila na presença do Senhor. Porque o Senhor tem me sustentado, tem me livrado de todos os males. Então, para o Senhor nesta noite, é só gratidão. É só gratidão. Porque o Senhor conhece o meu coração. Amém? Que o nosso Deus continue abençoando a gente, nos ajudando, e nós vamos continuando na presença de Deus. Amém, irmãos? O pastor. Amém, glória a Deus. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. O pastor falou e eu quero replicar aqui, da nossa satisfação, que nós tivemos domingo aqui com os irmãos. Por motivo justo, a gente não tivemos culto no domingo, mas que Deus abençoe aqueles que participam com a gente, que estão sempre cooperando com a gente pelas redes sociais, de passar esse trabalho, de assistir, de comentar. Que Deus abençoe a todos vocês. O motivo da gente muitas vezes não ir ao ar no domingo é por falta de pessoas para nos auxiliar quando a gente não pode estar aqui. Mas eu creio que no momento certo Deus vai providenciar. Essa fé, essa confiança a gente tem nele, que Ele provê todas as coisas. Então apenas justificar vocês das redes sociais, que fica até já sentindo quando a gente não está no ar pelo domingo. Mas Deus abençoe vocês. Vocês entendem, e como diz a pastora, tem orado por nós e a gente tem mantido de pé. E estou também pensando da gente nas quartas entrarmos apenas com uma live com os irmãos. Então a gente pode nas quarta-feiras assim 30 minutos, 50, 60 minutos, para a gente fazer uma live com os irmãos e fazer um intercâmbio, uma mediação entre você e nós e você, e a presença de Jesus no meio. Então eu tenho pensado já, e a gente vai nos oportunar de poder estar com vocês numa live. E quem sabe vocês comentando também e a gente respondendo e fazendo aquele intercâmbio entre você, nós e Jesus. Jesus, nós e você. Certo? Precisamos de orar, porque tudo a gente pede a aprovação de Deus. Quando Ele aprova, a gente faz. Certo? Louva a Deus, como disse a pastora, pelo aniversário de 50 anos que ela completou, e foi bênção, será bênção e vai continuar sendo bênção. As dificuldades vêm, mas a gente está de pé. O mais importante é que a presença de Deus está em nossas vidas. Esse é o motivo da gente estar de pé. Glória a Deus. Entre eu e ela, 30 anos, 33 anos de casado, 32 anos de casado, 62 anos, fazendo 63, e ela 50. Aí no caso da gente, eu e ela vividos 112 anos. Misturando eu e ela, porque quando casa não é uma só carne, né? E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo, né? E as orações de vocês também, porque vocês, eu sei que tem pessoa que ora por nós. Eu sei que tem pessoas que não cessam de orar.
Esse é o motivo da gente estar aqui de pé. Você pode olhar, aí ver bancos vazios. Esse banco que está vazio aqui, que você vê, pode ser um lugar para você. Pode ser um lugar que está esperando você para vir no ar. Poltrona fofinha, né? Deus deu. Está faltando pessoa para sentar. Como já teve, né? 2 vezes nesses 13, 14 anos que a gente estamos aqui, já encheu 2 vezes a igreja, não cabia nem para o pessoal. Migraram para outras cidades, para outros lugares, assim como minha família, e outros para outras igrejas, e nós continuamos, estamos sempre de pé. Estamos com um projeto agora, quem sabe meio de setembro, outubro, da gente fazer o primeiro avivamento evangelístico. Eu quero dizer a vocês que a gente não faz festa, dança, a gente não trabalha com esse tipo de coisa, a gente vamos fazer o primeiro impacto evangelístico. Por que impacto? Impacto, você sabe que é uma palavra que causa uma explosão assim, de chamar a atenção das pessoas para o Evangelho. Então a gente estamos em contato com o pastor Nito, ali na cidade de Olinda, onde ele já nos cumprimentou e já se ofereceu de descer com a caravana, com a banda, para a gente fazermos o impacto evangelístico. E nesse impacto, a presença de Jesus é o que é importante. Aleluia. Então, como estamos programando para fazer no sábado, durante a feira, ali aquele culto de feira que muitas pessoas até hoje nos perguntam porque não voltamos a fazer, mas tudo é no dia e no tempo certo. Então fazemos o impacto primeiro na feira e à noite aqui na igreja. Então aguardem que a gente vai divulgar esse trabalho e pedir a presença de Deus em nossa vida. Glória a Deus. Deixa eu ler apenas um versículo aqui, para a gente, creio que todos já estão saciados nessa noite. Os irmãos que estão ao vivo aí, estão assistindo conosco, Deus abençoe vocês. E os que também não aparecem na telinha do monitor, mas também são amigos e irmãos nossos que estão online com a gente. Livro aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Livro aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Versículo 3 e 4 do capítulo 2, capítulo do livro aos Hebreus. Quando a finalidade, irmãos, do escritor era mostrar Cristo como filho do homem e superior aos anjos, e sumo sacerdote idôneo e compassivo. O título do capítulo 2 é esse título: Jesus como filho do homem e superior aos anjos. Então ele já fala aqui da superioridade de Jesus, e ele fala também que Jesus é sumo sacerdote idôneo, quer dizer, sumo sacerdote que tem várias experiências, e também compassivo, porque ele é um sacerdote, o sumo sacerdote que se compadece do sofrimento, da situação catastrófica da vida do ser humano. Primeiro, ele é superior aos anjos. Ele já traz aqui, o escritor já traz uma advertência
de que não se deve ter anjo como aquele que tem poder de fazer. Depois da manifestação de Jesus, todo o poder foi entregue a Ele. Então Ele é superior a tudo. Abaixo de Deus, Ele é superior a tudo. Então isso já traz uma demonstração de que não adianta você ficar enganchado, ficar na mesmice, ficar na carfonice de ensinamento dos ancestrais, de cultura, de povo, de língua, de nações. Você deve dar um passo à frente e passar a acreditar e também tomar posse que tudo prevaleceu, permaneceu, existiu, teve, mas passou. E tudo e todos que tiveram seus momentos aqui não fizeram além do que era dispenso a fazer, designado para fazer. Porém, eles fizeram. O tempo fez o que foi determinado por tempo fazer. Os ancestrais fez aquilo que era determinado. Se bom, se ruim, Deus é quem vai julgar. Porém, agora, nesse século que vivemos, nesse tempo que vivemos, que estamos, à luz da Bíblia, à luz do dia, nesse século da inteligência artificial, nesse século do desenvolvimento, aonde uma criança com 2 anos, 1 ano, 2 anos de idade, ela já sabe manusear o sistema chamado sistema digital da evolução do desenvolvimento. Então as pessoas, eles estão bem desenvolvidos, bem avançados na técnica do conhecimento. Você vê, se você pegar um celular hoje, o iPhone, por exemplo, que é o mais difícil de mexer, não é assim? Se você pegar uma criança, ela com um dedinho bem fininho lá, vai estar entre todas as teclas, todos os códigos, sabe manusear de uma maneira que você está admirado. Eu não entendo, é porque a mente deles estão tão elevada, tão desenvolvida, que aquilo parece que já foi feito para eles mexerem. E isto aprova o quanto a inteligência da tecnologia tem despertado as pessoas a ficarem mais intelectuais e usar a descoberta que o homem faz pela ciência e também usufruir, né? Porém, é preciso que essa mente tão desenvolvida, elas fiquem atentas também, que elas precisam colocar o seu desenvolvimento em conhecer o eterno Salvador chamado Jesus Cristo. Aleluia. É preciso que essa mente desenvolvida ela possa dar lugar, ter um espaço para este, podemos dizer, esse caso tão importante na vida de cada um, que é o conhecer a Jesus. Porque no capítulo 24 do livro de Mateus, o próprio Jesus, ele descreveu como advertência para a humanidade, dizendo que nos últimos tempos, que são esses tempos que a gente está vendo hoje, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa, família nossa, também bem intelectual, conhecedor da palavra, e eu dizendo a ele: você já notou que tem mais gente esfriando na carreira do Evangelho do que pessoas aceitando Jesus? As pessoas estão
pensamento está batendo noite a dia na cabeça, na mente e no coração do ser humano. E o ser humano, para colocar a culpa, ele procura alguém onde ele está para ter ele como culpado de sair da igreja. Ele vai dizer: eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja por causa da mulher do pastor, eu saí da igreja por causa da irmã, do irmão, do presbítero, do cooperador, do diácono, do auxiliar. Ele sempre vai se espelhar em algo para não carregar o sentimento de culpa. Porque você sabe que o ser humano, o que mais ele é retardado é colocar o sentimento de culpa dele próprio. Ele sempre coloca em outros. Como que se no dia do juízo aquilo fosse somado. Como que se no dia do juízo aquilo fosse chegar e deixar ele como inocente, inocentar ele. Mas Deus, ele tem falado, dito que antes que a palavra venha da nossa boca, ele já sabe o que a gente planejou para falar. Então não tem como, não tem. A inteligência é uma coisa muito importante, a ciência ela tem trabalhado e tem dado os resultados positivos. Tanto é que hoje vivemos num sistema chamado inteligência artificial. A arte da ciência, ela se evoluiu tanto que uma câmera pode olhar no rosto da pessoa e dar identificação para outro sistema por quem é aquela pessoa, pelas características do rosto. Ela faz uma leitura e manda imediatamente para outro sistema quem é aquela pessoa, se ele é devedor na justiça, se não é, se ele tem comportamentos diferenciados, e assim sucessivamente. Mas isso está servindo para mostrar o quanto a ciência ela se desenvolve. Mas enquanto o ser humano está se desenvolvendo pela ciência, acompanhando o desenvolvimento da ciência, está sendo retardado em conhecer Jesus. Está se retardando. E a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus, que Ele se chegará a vós. Você observe que esse século que a gente está vivendo, as pessoas estão usando um sentimento dizendo: você chega para a pessoa, convida ele para a igreja. Que o maior erro que a igreja comete é chamar outra pessoa para a igreja. Isso é um erro de verbo, de pronúncia de verbo. Porque nós devemos chamar a pessoa para Jesus. Porque chamando ele para Jesus, ele torna-se igreja também. Então o que acontece? As pessoas estão se retardando tanto em conhecer Jesus, que quando a gente convida uma pessoa para a igreja, ele diz: quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Quantas pessoas já ouviram isso ainda, né? Quantos amigos, entre aspas, que você tem pensando que é amigo seu, e quando você convida ele para a igreja, ele diz: hoje não, viu? Mas quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Isso aqui, o ser humano ele fez essa descoberta através da evolução. E ele diz: olha, quando Deus tocar no meu coração, eu vou. Outros a gente chama, pessoas que já eram da igreja, já deram o seu voto aqui, já fizeram o seu voto, deram o seu testemunho e fizeram o seu juramento, que nunca saía da igreja. E quando a gente convida para a igreja, qualquer dia eu chego lá.
é as pessoas ficando retardadas em descobrir que ele é um ser humano e que 100% dele, ou ele 100%, ele depende de Deus. Então o escritor, eu não vou me alongar aqui, apenas abrindo esse ângulo para a gente entender melhor. O escritor aos Hebreus, ele disse: como é que a gente vai escapar? Você pode ver que a palavra está no plural. Como escaparemos nós? Porque ele incluiu, ele estava incluso no meio também. Ele estava incluso também nessa linha de raciocínio. É como se ele estivesse dizendo: o amigo, o amiga, como é que nós vamos escapar? Você já, da evolução, da tecnologia, da ciência, você já fez uma descoberta como é que a gente vai escapar? Se a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará tudo que fez durante os dias, anos e meses de vida. Meses não conta muito, porque a lei da inocência não é julgada. Então, ele fez esse questionamento, que é uma pergunta, e torna-se um questionamento: como é que a gente vamos escapar? Se a Bíblia fala de condenação e de salvação, se a Bíblia fala: eis que diante de vocês eu coloco dois caminhos, porfiai entrar pela porta estreita, porque larga o caminho, espaciosa é a porta que leva à perdição. Então, quando ele coloca com toda sabedoria espiritual, porque isso foi dado pelo Espírito Santo, e faz uma pergunta: como é que a gente vai escapar? Está incluso todo mundo, está incluso, não são 219 bilhões de brasileiros, não, está incluso todo ser que vive, que respira na terra. Como é que vai escapar? Como é que a igreja vai escapar? Como é que os outros vão escapar? Como é que as pessoas vão escapar? Você sabe que escapar é se livrar do problema que vai vir. Será que os métodos, será que a agilidade, será que o conhecer, o intelectualismo, será que vai dar a posição, a condição de você escapar? Será que a tua posição eclesiástica, o teu dinheiro, a tua riqueza, o teu diploma, o teu anel vai te garantir o escape? Porque a pergunta está de pé até hoje: como escaparemos nós? Aí, como toda palavra na Bíblia tem um texto e contexto, tem a pergunta e tem a resposta, porque eu não sei como é que tem pessoas que dizem que não uma resposta na Bíblia e não encontram. Eu não sei porque é que tem pessoas que sobem morro, descem morro, sobem pé de árvore, vai tanta escalada para buscar uma resposta de Deus, quando que a resposta já está na Bíblia. Já observou isso aí? Como é que a pessoa anda quilômetros, atravessa um continente, uma cidade, um oceano, em busca de uma resposta de Deus, e ainda chega com a cara de Maria mais outra, ou Maria vai mais outra? Pois eu vim aqui nessa igreja buscar minha resposta de Deus. Com certeza você nunca leu a Bíblia. Com certeza a tua Bíblia nunca foi aberta. Você nunca leu. Porque a verdadeira resposta está na Bíblia. Para tudo. Para todos.
Se você buscar uma resposta na Bíblia, pode dormir tranquilo, que não vai falhar não. Glória a Deus. Porque o próprio Jesus disse: passa o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. É verdade. O que ele falou, está falando. Aleluia. O que ele falou, tem o seu cumprimento. Glória a Deus. Agora, o que eu estou vendo, irmãos e Deus amigos, maravilhoso. Aleluia. é que muita gente não quer aceitar o cumprimento da palavra de Deus. Muitos não querem. Você sabia? Principalmente as pessoas que vão para shows, para teatros, para dançarino, dizendo que é igreja. E quando Deus dá um sinal, eles não querem aceitar. Nasce logo uma escalada. Irmão, vamos orar. Irmão, vamos orar. Irmão, pelo amor de Deus. Irmão, pelo amor de Deus. Fique certo de uma coisa: se doer, vai se cumprir. Se não doer, vai se cumprir. Se for bom para você, vai se cumprir. Se não for bom para você, vai se cumprir. Se está escrito para você, vai se cumprir. Se também não está escrito para você, vai se cumprir. Se você aceitar, vai se cumprir. Se você também não aceitar, vai se cumprir. Aleluia. Porém, a resposta já está dada. Como escaparemos nós? Aí faz uma vírgula. Aí o escritor continua dizendo: se não atentarmos para uma tão grande salvação, Glória a Deus. então como é que tua alma, teu espírito vai morar no céu se você não buscar a salvação? Sabe por que as pessoas não pregam isso mais? Porque as pessoas dependem de um cachê que entra na igreja para pagar a conta e sobreviver. Eu não dependo, não. Nós não dependemos de que alguém venha aqui dar uma oferta para a gente viver. Nós não dependemos. Porque Jesus, antes de nos dar o dom de pregar a palavra, Ele já cuidou do celeiro. Aleluia. Já cuidou do celeiro, não é assim, pastor? Amém. Glória a Deus. Então a gente não precisa estar tirando oferta para pregar o Evangelho. Deus. Não somos contra a oferta. Quem quiser pode ofertar. Nós não dependemos do dízimo de ninguém para pregar o Evangelho. Não. Se você der dízimo, nós pregamos. Se você não der o dízimo, a gente continua pregando. Porque somos chamados para levar o Evangelho como ele é, sem distorcer. Então, a resposta de como vai escapar é se você atentar para a grande salvação que Deus planejou. Aleluia. Ou você acha que foi à toa que o escritor escreveu isso aqui? Foi uma ideia na mente dele. Isso aqui, irmão, a Bíblia ela foi 1600 anos para ser escrita. Foram 40 escritores, e os 40 escritores, eles foram os homens escolhidos por Deus para receber o discernimento do Espírito de Deus, para escrever o que Deus queria falar para a humanidade e não o que eles pensavam. Aleluia, Jesus. Então, como escaparemos? Deus já tinha planejado. Se eu não fizer desse jeito, o ser humano não vai escapar. Aleluia. Se eu não projetar, não fizer um projeto de escape,
pecado. Aí Deus chegou ao ponto de dizer: chega, não quero mais não, chega de sacrifício, eu vou trocar o sacrifício pela obediência. Agora é obedecer e não sacrifício mais. Então, quando aboliu o sacrifício, a indulgência foi embora também. O sal grosso, o rosário, o sétimo dia, tudo isso não te garante a salvação. Nós devemos agora atentar. Se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, que a salvação é tão grande que a prata e o ouro não pode te garantir. A salvação é tão grande que Jesus começou do sinédrio a ser julgado e derramar o sangue, e subiu até o Calvário, o preço da salvação. Mas quando chegou no Calvário, agonizando de dor, ele disse: Abba, Pai, tetelestai, quer dizer, consumado está. A partir de agora, qualquer ser humano, ele pode falar em alta voz, em alto tom: eu tenho direito à salvação, porque o véu do templo se rasgou e foi protocolado pelo poder do sangue de Jesus, comprando povos, línguas e nações. Agora você não deve esperar Deus tocar no teu coração, não, porque esse coração velho, enferrujado, endurecido, jamais ele vai obedecer o toque de Deus. Eu te pergunto: quantas vezes você não perdeu já a noite de sono? Quantas vezes Deus falou com você e no outro dia você ficou com a cara de disfarçado, não acreditando que Deus está cobrando de você? Porque é muito fácil, irmão, a pessoa ir numa igreja e dizer: Deus cobrou de dar um dinheiro na igreja, dá um dinheiro, mas não te garante a salvação, não. Não adianta você dizer: eu sou dizimista, não te garante a salvação, porque dízimo não é salvação. A salvação é você atentar para o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário e dizer: ele morreu para me dar o direito de vida, ele me deu a vida pela sua morte. Que Deus abençoe vocês, que Deus ajude vocês. Domingo estaremos nós novamente, e quando projetarmos a live, não, a gente vai avisar para que provavelmente nas quarta-feira você entre pelo Facebook e a gente vamos estar ao vivo com a live em nome de Jesus. Pastor, eu venho agradecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oramos, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na tua presença, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui diante de ti, Senhor. Permanece abençoando as famílias, os lares, estende as tuas mãos sobre cada lado, dando vitória, suprindo as necessidades, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares, ó Deus. Dá-nos uma noite em paz, um sono tranquilo na tua presença. Vai à nossa frente, desviando toda a seta do mal, cortando os laços, derrubando os muros e abençoando o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Que a mão de Deus Todo-Poderoso esteja sobre nós quando digo amém. Amém. Muito obrigado, Jesus.